Olá, nono ano. Meu nome é Tiago, sou professor de matemática e vou estar trabalhando com vocês a matéria do projeto. Matéria não, é um projeto de matemática voltado para o SAEB. Para quem não conhece, nunca ouviu falar no SAEB, é o Sistema de Avaliação do Ensino Básico, que vai acontecer essa avaliação agora em novembro. Essa avaliação tem por ideia, né, definição, e avaliar como que vocês estão saindo dos anos finais em matemática. Tem português também, mas eu vou estar trabalhando com vocês a parte de matemática. E nessa primeira atividade que eu estou trazendo para vocês aqui, já é uma prova que aconteceu, né, para o nono ano, no último SAEB. E cai algumas coisas aqui, né? Raciocínio lógico, interpretação de gráfico. E eu vou fazer essa postagem aqui para vocês. E ao final eu vou estar postando o gabarito, no final do nosso dia de aula, para que vocês possam estar conferindo. A ideia aqui é para vocês tentarem. Não é para tentar buscar resposta na internet, né? Nem ficarem tão preocupados. Porque isso aqui é fazer um resgate de conteúdo, né? Por causa desse momento que a gente tem vivido aí da pandemia. E também, né, deixar vocês mais afinados de maneira melhor possível para essa avaliação do SAEB. Porque a escola, ela tem uma nota a ser alcançada. E a cada ano, né, essa nota vem subindo. Então, a melhor nota vai depender do melhor desempenho de vocês, tá? Então, vamos começar aqui. Primeira questão, está falando, o desenho abaixo representa um sólido. Isso aqui é chamado de prisma triangular. Prisma por causa desse formato, né? E triangular porque, a base é um triângulo aqui. Apesar de estar deitado, mas geralmente a gente considera essas duas bases aqui, triangular. Aí diz assim, uma possível planificação deste sólido é... O que é planificação? Vou dar um exemplo. Por exemplo, se eu pegar uma caixa de sapato e desmontar essa caixa, estou planificando essa caixa de sapato. A caixa de sapato tem um formato de um paralelepípedo reto. Então, desmontando, qual é o formato que ele fica? Então, a pergunta aqui é, se for desmontado esse sólido aqui, qual dessas quatro opções aqui melhor representa essa figura aqui aberta, planificada? Tá? Aí depende da interpretação visual de vocês, de olhar para o desenho e imaginar como ela ficaria aberta. Segunda questão está falando sobre um sistema de equações, né? Do primeiro grau com duas variáveis, mas essa parte aqui é só interpretativa. Como assim? De acordo com o texto aí, Lucas comprou 3 canetas e 2 lápis, pagando R$ 7,20. Danilo comprou 2 canetas e um lápis, pagando R$ 4,40. Então, eles compraram as mesmas coisas, só que em quantidades diferentes, canetas e lápis. O sistema de equação do primeiro grau que melhor representa a situação. Então, qual a melhor maneira de representar essa situação dessa compra? A equação de cima representa a compra, né? Vai representar, a gente pode colocar assim, vai representar a compra de um e a de baixo vai representar a compra do outro. E eu tenho que interpretar. Vocês podem reparar que não aparece caneta aqui, aparece um X. Então, X para caneta e Y para lápis. Claro, quem compra 3 canetas tem que multiplicar o valor da caneta por 3. Quem compra 2 lápis tem que multiplicar o valor do lápis por 2. Num total de 7,20. Aonde que vai aparecer isso aqui? Nas letras A, B, C ou D. E é claro, a compra do Danilo são 2 canetas, 2x e um lápis seria um y, né? Mas cuidado que em matemática, como um elemento neutro da multiplicação, não precisa aparecer. O Danilo vai pagar 4,40. Olhando aqui, qual que melhor vai representar essa situação? Eu não posso falar muito, senão eu vou acabar tendendo para a resposta aí. A número 3, isso aqui fala sobre frações equivalentes. Pedrinho e José fizeram uma aposta para ver quem comia mais pedaços de pizza. Pediram 2 de igual tamanho. Pedrinho dividiu a sua em 8 pedaços iguais e comeu 6. José dividiu a sua em 12 pedaços iguais e comeu 9. Aí a pergunta não. Então qual a afirmativa aí seria a verdadeira? Letra A, Pedro e José comeram a mesma quantidade de pizza. José comeu o dobro do que o Pedrinho comeu.
Pedrinho comeu o dobro que José comeu a metade do que Pedrinho comeu. Então, o que facilita para vocês aqui é pegar essas duas frações. Pedrinho dividiu em 8, comeu 6, então 6 oitavos. José dividiu em 12, comeu 9, 9 12avos. E simplificar essas frações para perceber. Se mesmo assim vocês não conseguirem deslumbrar e visualizar a resposta, o que facilita? Dividir o numerador pelo denominador. Aí você vai ver quem é maior que quem. Isso é uma outra maneira de analisar. Mas a ideia aqui é trabalhar com frações equivalentes. Mas isso também contribui. Vamos lá, número 4. Distribuímos 120 cadernos entre 20 crianças da primeira série de uma escola. O número de cadernos que cada criança recebeu corresponde a que porcentagem do total de caderno? Se você pegar 120 e dividir para 20 crianças, quanto cada uma recebe? Beleza. Agora, em porcentagem, o que cada um recebeu em relação ao total dá quantos por cento? Como é que eu faço aí? Eu posso usar a regra de 3. Ou eu posso fazer uma divisão direta aí. Para quem não lembrar de regra de 3, depois eu vou, na hora de postar o gabarito aí, eu vou fazer a maneira resolutiva disso aí para vocês perceberem como é que eu posso ter essa resposta aí. Tá? Próximo. Pedro e João jogaram uma partida de bolinhas de gude, né, que a gente conhece como baleba. No final, João tinha 20 bolinhas, que corresponde a 8 unidades a mais que Pedro. Então, o João tinha 20. A quantidade que João tinha, essas 20, é uma quantidade que dá 8 a mais em relação ao Pedro. Então, Pedro tinha menos que o João. Então, o João tinha 8 a mais em relação ao Pedro. Se ele tinha 20, quanto tinha o Pedro? A pergunta aí é, que quantidade, né, teriam Pedro e João juntos? Somando a quantidade de um com a de outro dá quanto? Raciocínio lógico, né? Vocês podem simular essas respostas aí. Pensar, né? Somando os dois, mas com uma diferença de 8. Número 6. Observe as figuras abaixo. Temos aí um retângulo e um quadrado. Considerando essas figuras, a gente pode afirmar que os ângulos do retângulo e do quadrado são diferentes. O ângulo é o que fica aqui no cantinho dentro, ó. Ângulo, tá? Ó, ângulo. Letra B. Somente o quadrado é um quadrilátero? Para quem não lembra, quadrilátero é a figura que tem 4 lados. O retângulo e o quadrado são quadriláteros. O retângulo tem todos os lados com a mesma medida. Retângulo, ele está dizendo que essa medida de baixo é igual a de cima, que é igual a das laterais. Sim ou não? Não posso falar muito senão, né? Eu vou contribuir para a resposta de vocês. O ideal é vocês pensarem aí. A questão número 7 é uma questão interessante. Ela dá uma tabela de segunda a domingo, 7 dias da semana, e onde registrou as temperaturas mínimas que aconteceram na cidade do Rio Grande do Sul. Segunda fez 2 graus, terça essa temperatura baixou para 0, na quarta baixou para -1, na quinta subiu para 3, na sexta ela diminuiu um pouco, né, de 3 para 2, e no sábado ela diminuiu, caiu para -2, e no domingo ela subiu um pouco mais, -2, -1, subiu para 0. Aí a pergunta aí é, qual é o gráfico que representa a variação de temperatura mínima nessa cidade nessa semana? Ou seja, qual é o gráfico que representa o que está acontecendo desses 7 valores de temperatura aí colocados no gráfico? Por exemplo, aqui no gráfico da letra A, aqui está dizendo, ó, aqui na horizontal, que é o eixo das abscissas, que a gente, né, geralmente usa aqui para X, mas aqui agora está representando o dia. E aqui o eixo da vertical está representando a temperatura. Na segunda-feira estava 2 graus. Olha aqui para o gráfico e veja, 2 graus. Na terça, aqui em cima do gráfico do eixo, né, é a temperatura 0. Estava 0 graus? Ah, ok. Na quarta, estava -1. Na quarta-feira, aqui na direção da quarta-feira está marcando -1? Não. -1 está aqui embaixo. Então, essa letra A já não corresponde ao que está descrito na tabela. Ó, se a gente continuar aqui, ó, na quinta-feira estava 3 graus. Quinta-feira está mostrando aqui, ó, na direção da quinta-feira, -1. Então, esse gráfico da letra A não é.
Então, se a gente tem que analisar cada gráfico desse aí, na letra A já demonstrei que não é. Vou olhar para a letra B, C e D. Qual que melhor representa aqueles números em relação ao dia da semana? Tá? Essa é a interpretação. Isso é uma coisa que cai muito em avaliação, né? Prova do IFE, concurso público. Isso é chamado de tratamento da informação, quando você coloca os dados dentro de um gráfico. É importante vocês analisarem para perceber qual que vai ser a alternativa vai ser verdadeira. Oitavo, o desenho de um colégio foi feito na seguinte escala. Cada 4 centímetros equivale a 5 metros. O que é essa escala? Para quem não lembra. Quando a gente tem um desenho chamado uma planta baixa ou num papel, ele é colocado numa escala pequena que é usada em centímetros, como está dizendo aqui. Mas na vida real, esse desenho, na realidade, ele é gigante, né? E como é que ele fala escala? Porque quando você coloca esses valores no papel, ele tem que ter o mesmo formato que seria na vida real, mantendo a mesma proporção, formato, tá? Então, a cada 4 centímetros equivale a 5 metros. A representação ficou com 10 centímetros de altura. Então, no papel, tem 10 centímetros de altura. Ou seja, 4 centímetros, 8. E a metade de 4 é 2. Então, seria 2 vezes e meia. Esse seria o fator multiplicativo. Né? 2 vezes e meia vezes 4 vai dar 10 centímetros. Se eu usar essa mesma ideia desse fator multiplicativo de 2,5, né? 2,5, para multiplicar por 5, qual seria a altura real desse colégio? Essa é a pergunta aí. Se no papel teve 2 vezes e meio o tamanho, no desenho na vida real, né? O projeto de verdade também tem que ter essa mesma quantidade, tá? A alternativa certa a marcar. Número 9, observe a figura. Aqui de novo é um plano cartesiano, como estava mostrado no gráfico lá. Agora aqui tem um eixo X na horizontal e o eixo Y na vertical. Né? As coordenadas dos pontos A, B e C, respectivamente, no gráfico. O ponto A. Qual é a coordenada desse ponto aqui? Ó? Ponto A. Primeiro eu faço a leitura do que está na horizontal. Aqui não foram colocados todos os números, mas na sequência. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui é o ponto 5 e embaixo do 7 é o 6. Então, a coordenada do ponto A é o ponto 5 e 6. Já dei a dica do primeiro ponto. Os outros dois vocês vão analisar aí. 10ª questão. Essa aqui é chamada... É uma parte, né, da equação resolutiva da equação do segundo grau. A gente tem aqui menos B mais... Aqui só colocou mais, não colocou o outro sinalzinho que fica junto, não. Mais a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, dividido por 2a. Aqui, ele está sugerindo substituir a por 1, b por menos 7 e c por 10. Se forem substituídas essas letras aqui dentro dessa equação, qual vai ser o valor numérico de x? Então, colocando no lugar de b aqui, ó, menos 7. Aqui dentro também menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é 10. Depois tem que calcular a raiz disso. Dividindo pelo valor de 2 vezes 1. Fazendo essa conta, qual vai ser a resposta numérica? É essa a pergunta aí. Não sei se vocês já viram a equação do segundo grau, né? Aqui, já no nono ano. Ou se verão ainda, né? De acordo com o andamento do conteúdo programático. Questão 11. Ampliando-se o triângulo ABC, obtém-se um novo triângulo. A linha, B', C', em que cada lado é o dobro do seu correspondente em ABC. Então, se a figura era menor, ela foi ampliada. Igual a gente dá um zoom assim, ó. Igual assim, ó. Eu dou um zoom, aumento ou diminuo a figura. Mas aqui, ó, em figuras ampliadas ou reduzidas, os elementos que conservam a mesma medida são, apesar de a gente aumentar ou diminuir, você aumenta o tamanho da figura, mas você não aumenta ou diminui o formato dela. Por exemplo, o formato desse triângulo permanece, ó. Ele é menor, ele fica maior ou reduz. O que é conservado? O que não muda quando eu faço isso? As áreas não mudam? Os perímetros? Lembrando, perímetro é a soma dos lados. Os lados, se uma figura é menor, a outra é maior, então os lados já mudaram.
Ou os ângulos, essas coisas, esses cantinhos que ficam aqui dentro da figura, ó, essas aberturas aqui, ó, dos vértices, né? 12. Os ângulos, os dois ângulos formados pelos ponteiros de um relógio às 8 horas medem. Só lembrando, esse relógio aqui, ele tem o formato de uma circunferência, né? Ó, redondo. O ângulo de uma volta, quanto vale o ângulo de uma volta? Uma volta na circunferência, é um ângulo de 360 graus. A distância de um número para o outro aqui, ó, são 30 graus. Como é que eu sei isso? É só pegar 360 e dividir por esses 12 números. 360 dividido por 12 vai dar 30. Então, a distância de um número para o outro são 30 graus, tá? Quando o ponteiro aqui anda de um número para o outro. Agora, quando eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Quantos graus eu tenho aqui? Só aqui nessa parte menor aqui, ó, da abertura. Eu sei que os dois, a parte interna aqui, ou essa externa aqui, ó, que é 8 horas, é aqui, ó. Se eu olhar para essa parte aqui maior, quantos graus vai ter? E a parte interna? Eu sei que tudo tem que dar 360. Então, vocês vão analisar aí. E fechando aqui a questão número 13. Observe o triângulo abaixo. Então, foram dados dois ângulos internos do triângulo. Interno porque está dentro, tá? É bem intuitivo mesmo, de acordo com o nome. E esse aqui está lá de fora é chamado de externo. Externo porque está fora do triângulo. Qual é o valor de x aqui? Ele quer saber. O que tem a ver essas duas medidas internas com essa aqui externa? Esse aqui é chamado teorema do ângulo externo. O que é o teorema do ângulo externo? A soma dos dois ângulos de dentro, que não são vizinhos e não adjacentes ao externo, a soma dos dois internos não adjacentes, é igual ao valor do ângulo externo. Então, aqui a gente pode fazer por dedução. Se eu substituir aqui, ó, vou pegar a letra A, no lugar do x, colocar 110. 110 aqui, mais 110 aqui, mais 10, vai dar esse número que está aqui fora? Então, o mais fácil que seria tentar pegar a alternativa que melhor define aqui a soma desses dois ângulos para dar esse aqui de fora. Ok? Bons estudos para vocês aí.